Olá, amigos de Carta Capital, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thaís Reis Oliveira, sou editora executiva do site de Carta Capital e recebo para uma conversa a respeito de um tema fundamental para o futuro, não só do país, mas da humanidade como um todo, que é a aceleração das mudanças climáticas, né? Recentemente, né, os dados mais recentes do painel intergovernamental das mudanças climáticas, o IPCC, aponta que o planeta está aquecendo mais que o previsto. Para manter o aquecimento global em níveis considerados seguros, as emissões globais precisariam cair cerca de 60% até 2035, mas essa realidade vem à tona em meio a um cenário bastante conflituoso, né, que ainda é de muita pressão da indústria de combustíveis fósseis contra diminuições significativas de emissões, dificuldades dos países em desenvolvimento em adotar uma agenda que nos encaminhe às emissões zero dentro de um período factível, briga por investimentos dos países mais ricos no financiamento desse tipo de ação. Então, todo esse cenário conflagrado acaba dificultando que o debate sobre as mudanças climáticas seja muitas vezes tratado com a urgência que ele merece. E eu tenho aqui na minha companhia para essa entrevista Camila da Silva, repórter do site da Carta. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thaís. E nós temos conosco um convidado que é talvez um dos maiores especialistas nas questões climáticas aqui no Brasil, o professor Paulo Artacho, que é titular e chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP, membro do IPCC e de outros 7 painéis científicos internacionais, e do coordenador do programa da FAPESP, que é a principal agência de pesquisa brasileira, sobre mudanças climáticas globais. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite de Carta Capital, seja muito bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer conversar com vocês da Carta Capital. Professor, enquanto nós gravamos essa entrevista, a cidade de São Paulo marcam agora 31 graus e a previsão do tempo prevê uma máxima nos próximos dias de 37 graus. A gente tem notado também nos últimos meses ondas de calor muito fortes na Europa, nos Estados Unidos, no hemisfério norte, e apesar desse aumento na temperatura que tem sido sentido na pele pelas pessoas, né? Os meses quentes estão ficando cada vez mais quentes, os frios cada vez mais frios, e a gente já não tem estações, pelo menos aqui no hemisfério sul, tão definidas assim, ainda colocam, apesar da boa ciência, apesar dessa, desse exemplo cotidiano na vida das pessoas, as questões de mudanças climáticas e o próprio aquecimento global são colocados em xeque por muitas pessoas físicas e também por algumas instituições. Eu gostaria de ouvir do senhor um primeiro balanço a respeito do que esse momento significa, né, o que ele quer dizer sobre o estágio das mudanças climáticas que a gente está vivendo, e que, pensando em pessoas que ainda negam o aquecimento global, que ignoram as mudanças climáticas, o que o senhor diria para essas pessoas a respeito da urgência desse assunto? Olha, Thaís, fazem 50 anos, desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, que a ciência alerta a sociedade e nossos governos de que o nosso modelo de desenvolvimento está trazendo impactos muito fortes sobre o clima do nosso planeta. E o IPCC já soltou 6 importantes relatórios ao longo dos últimos 20 anos, colocando uma síntese da ciência das mudanças climáticas, mostrando que a trajetória que nós estamos indo do ponto de vista de emissões de gás de efeito estufa estaria trazendo impactos muito importantes no clima. Bom, infelizmente, nada foi feito, ou muito pouco foi feito, particularmente pelos governos e pelas indústrias, e o clima já mudou. A mudança climática deixou de ser uma coisa do futuro e, na verdade, nós estamos sentindo na pele, literalmente, os impactos das mudanças climáticas, seja através das grandes enchentes que observamos no Rio Grande do Sul, na Líbia, seja através de ondas de calor na Europa, Estados Unidos, Brasil atualmente e assim por diante. Portanto, o clima já mudou e, obviamente, nós precisamos de políticas públicas que possam mitigar ou reduzir os impactos das mudanças climáticas na população. Quanto à questão do que você levantou dos céticos, né, eles não existem mais. É simples como isso.
Quer dizer, hoje, você não precisa ser cientista para perceber que o clima mudou, e que o clima mudou por causa que nós mudamos a composição da atmosfera terrestre pela emissão de gases de efeito estufa. Então, esse não é mais um debate que deva ser feito, mas o debate é o que nós podemos fazer para diminuir o impacto socioeconômico desses eventos climáticos extremos e da mudança do clima, e como impedir que as próximas gerações possam ter um clima absolutamente inabitável para o planeta Terra como um todo. Professor, o senhor falou, né, que os países pouco fizeram para deixar de emitir tantos gases de efeito estufa, mas pouco fizeram porque o processo é complexo, ou, ao seu ver, quais foram os motivos para não terem tomado as medidas necessárias para mitigar esses eventos? Veja, o que domina no nosso planeta, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de políticas públicas, são os interesses econômicos. Então, basicamente, e também uma visão de muito curto prazo. Então, um governo faz um planejamento para 4 anos, no máximo 5 anos. Uma empresa faz um planejamento para 4 anos, 5 anos, no máximo, com poucas exceções, faz um planejamento estratégico para 10 anos. E, na verdade, ninguém está preocupado com o estado econômico e social do nosso planeta a médio e longo prazo. Todo o sistema econômico é feito para ter o maior lucro possível no menor espaço de tempo possível. E isto, evidentemente, está trazendo essa crise que nós temos atualmente, como a ciência vem alertando há quase 50 anos. Professor, ainda falando da questão urbana, né, cerca de 80% da população vive nas cidades, para além de questões macro que os governos e as grandes empresas poderiam resolver em direção ao cumprimento das metas, por exemplo, do Acordo de Paris, existem medidas de menor monta dentro das cidades que se tornam cada vez mais urgentes devido a esses eventos de aumento da temperatura que estão provocando todo tipo de tragédia em lugares diferentes do mundo. Em matéria da vida nas cidades, o que dá para fazer e o que é preciso fazer urgentemente para que o calor, porque a gente não viva num país tropical como o Brasil, ondas de calor que provoquem desastres, como acontecem, ou mortes, como ocorre na Europa, em outros países. Dá para fazer muita coisa. Agora, o essencial dessa questão não é localizado numa cidade ou num setor econômico em si. O essencial da questão é de que nós temos um modelo de desenvolvimento econômico baseado na superexploração dos recursos naturais do nosso planeta, incluindo florestas tropicais, como a Amazônia, incluindo a queima de combustíveis fósseis, como a gente observa em todos os setores econômicos. Então, essencialmente, enquanto nós não reduzirmos as emissões de gás de efeito estufa, tudo o que nós podemos fazer são medidas paliativas. Agora, medidas paliativas, nós podemos fazer muito. Por exemplo, as nossas cidades, né? Vejam, a cidade de São Paulo tem 8 milhões de automóveis nas ruas. Não há como fazer uma cidade com 8 milhões de automóveis nas ruas, circulando, ser sustentável. Então, nós precisamos investir pesadamente em transporte público de qualidade para a população e um transporte público que tenha baixas emissões de gás de efeito estufa. Já existe tecnologia para isso? Sim. O preço dessa tecnologia é competitivo com o uso de combustíveis fósseis e o benefício para a população seria enorme do ponto de vista de diminuição de poluentes atmosféricos, redução de problemas na saúde, menos ruído nas nossas cidades. Basicamente, todos ganhariam. Mas o que a gente observa é que, obviamente, muito pouco foi feito, inclusive na nossa cidade de São Paulo, em relação a esta questão. E se muito pouco foi feito, a gente vai observar, então, cada vez mais a intensificação desses fenômenos, né? As enchentes, o calor. Levando isso em consideração, nós temos exemplos internacionais de como deveríamos nos preparar economicamente, politicamente, para que as consequências desses eventos não sejam tão extremos à população local. O Brasil, o que ele pode levar de referência do cenário internacional
para ser menos atingido, menos impactado diante dessa situação, professor Tacho? Olha, Camila, a primeira coisa que a gente precisa entender é que isso é uma questão global. Isso não é uma questão brasileira. E a solução para isso não está só no escopo do Brasil como um todo. Cada país vai ter que fazer a sua lição de casa, e o Brasil tem as suas lições de casa muito importantes para serem feitas, que possa aproveitar as nossas vantagens estratégicas, né? E, ao mesmo tempo, lidar com as nossas vulnerabilidades, né? Mas é fundamental que nós tenhamos políticas públicas planetárias, né, onde hoje nós só temos o Acordo de Paris, por exemplo, em mãos, que não está sendo cumprido por nenhum dos 196 signatários do Acordo de Paris. Importante que se diga isso, ninguém está cumprindo as suas obrigações, né, porque, obviamente, nós não temos governança global para fazer com que acordos internacionais de problemas graves como esse, do aquecimento global, da perda de biodiversidade, da desigualdade de renda. Quer dizer, o planeta tem questões globais onde nós não temos instrumentos de governança para resolver essas questões. Isso é muito importante, porque a ONU, que é a única instituição global que nós temos hoje, ela foi feita para resolver e dividir o planeta e a influência dos países na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a ONU não tem sequer mandato para lidar com a questão das mudanças climáticas globais. E isto é muito importante. Agora, cada país pode e deve fazer a sua lição de casa, sem dúvida. No caso do Brasil, zerar o desmatamento da Amazônia até 2030. Nós temos que aproveitar o nosso gigantesco potencial de geração de energia solar e eólica que nenhum outro país do planeta possui, né? E nós temos que adaptar ao novo clima. Por exemplo, o Nordeste brasileiro, que era uma região semiárida há algumas décadas atrás, está caminhando para se tornar uma região árida. E o Brasil precisa pensar o que nós vamos fazer com os milhões de brasileiros que vivem numa região onde, daqui a algumas décadas, esta região vai ser muito difícil de ser habitada. Nós temos 8.500 quilômetros de área costeira que vai sofrer o impacto do aumento do nível do mar. E vai por aí afora, né? Agora, é importante a gente separar as atuações de cada governo individual dentro da sua jurisdição, digamos assim, das questões planetárias que são absolutamente necessárias e urgentes. Professor, antes de a gente falar mais detidamente a respeito de Amazônia, de desmatamento, do Brasil, né, e a relação do Brasil com suas florestas, eu queria fazer uma última pergunta envolvendo mudanças climáticas e o globo em relação a consumo. Esse é um debate que chama a atenção de muitas pessoas que tentam entender a respeito qual é o papel do consumo inclusive da postura individual de cada um no caminho para um mundo mais sustentável, né? A gente tem o consumo de carne explodindo, a gente tem o consumo de bens, os bens estão se tornando cada vez menos duráveis, usam cada vez mais plástico, roupas são feitas de tecidos sintéticos que demoram a desintegrar, e os países em desenvolvimento estão ainda num processo de alcançar um padrão de consumo que é o padrão de consumo dos países ricos, embora haja um consenso de que o planeta não aguenta tantas pessoas consumindo, por exemplo, como os cidadãos americanos ou europeus. Qual é o papel de uma mudança em relação ao consumo nesse caminho em direção a um planeta mais sustentável? Mudar o nosso nível de consumo é absolutamente essencial para a construção de uma sociedade sustentável. Isso não há a menor dúvida. O nível de consumo que temos, particularmente nos países desenvolvidos, e também dentro do Brasil, porque a parcela do 1% mais rico do Brasil tem um nível de consumo muito similar ao americano e europeu. Então, não é só falar dos americanos e europeus, é falar de nós também. Então, as desigualdades sociais e o nível de consumo exacerbado da população mais desenvolvida do planeta vai ter que mudar se a gente quiser construir uma sociedade que seja minimamente sustentável.
E a questão que você falou, por exemplo, da população excluída hoje, veja, na África nós temos 300 milhões de pessoas que sequer têm acesso à eletricidade, que sequer têm acesso a uma dieta de alta proteína, né? Então, é muito fácil para nós dizermos, olha, vamos comer menos carne porque isso é muito bom para o meio ambiente global. Não há a menor Não dá dúvida. simplesmente para chutar escadas, usando um termo da economia, que certos países alcançaram um nível de dignidade, de acesso a bens de consumo, e agora, nesse momento, países que estão numa linha abaixo de desenvolvimento não podem alcançar nada próximo a esse patamar, né? Exato. Isso é uma questão fundamental, porque na questão do desenvolvimento, Thaís, os países europeus e os Estados Unidos não vão querer diminuir o seu nível de consumo. Ponto. A resistência deles é muito grande. Veja mobilizações da sociedade na França, quando o governo tentou impor um pequeniníssimo imposto sobre os combustíveis fósseis. Teve manifestações de rua contrários a isso e vai por aí afora, né? E quando nós tivermos 300 milhões de pessoas na África com renda suficiente para poder ter uma dieta com alta proteína, para poder ter acesso a bens de consumo, eles vão ter acesso a esses bens de consumo. Só que isto vai levar o planeta, obviamente, a uma situação completamente insustentável. Isso aconteceu na China, isso aconteceu em todas as economias que cresceram rapidamente nas últimas décadas. E, para isso, a única solução é reduzir a emissão de gás de efeito estufa o mais rápido possível, estruturar políticas que levem a um decrescimento econômico, né? Sem isso, dificilmente o planeta vai ter uma saída sustentável para a sociedade como um todo. E, obviamente, há uma resistência enorme, né, do capital internacional como um todo nesta direção. Agora, porque eles têm uma visão de curtíssimo prazo. Nós estamos indo, do ponto de vista de emissões de gás de efeito estufa, hoje, com 62 bilhões de toneladas de emissões a cada ano, para um aumento de temperatura de 3 graus Celsius. É importante que a população se conscientize disso. Até agora, o aumento da temperatura foi de 1,2 graus Celsius, né? Nós estamos na rota de subir o triplo da temperatura que subiu até agora. Vocês podem imaginar o impacto nos eventos climáticos extremos, nas ondas de calor, na dificuldade de produzir alimentos num planeta 3 graus mais quente. São desafios para a humanidade que os governos, que são controlados pela indústria da energia que queima combustível fóssil, não deixa sequer que nos documentos das 27 COPs realizadas até agora seja citado que nós temos que reduzir a emissão de gás, a queima de combustíveis fósseis. É um absurdo tão grande, mas que está ocorrendo hoje no nosso planeta. E só uma mobilização muito forte da sociedade como um todo pode mudar essa trajetória. E aí entra novamente a questão do a longo e a curto prazo, né? Porque a gente não vê esses efeitos aí batendo na porta à espreita, a movimentação também não é tão forte assim. Professor Artacho, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito, dentro dessas ações para redução de emissão de gás de efeito estufa, qual que é o papel da preservação dos biomas, e aí, obviamente, não só a Amazônia, mas todos os outros que temos aqui no Brasil. Qual que é a importância, como que isso incide nessa questão da redução de emissão dos gases? Camila, essa é uma questão muito importante. Em primeiro lugar, vamos deixar muito claro, não existe estratégia mais barata, rápida e fácil de reduzir emissões de gás de efeito estufa do que zerar o desmatamento de florestas tropicais em geral. As florestas tropicais hoje são responsáveis por cerca de 17% do total da emissão de gases de efeito estufa. E reduzir a zero esses 17% com um monte de co-benefícios
adicionais de manutenção dos serviços ecossistêmicos, vai trazer benefícios enormes para os países associados com essas florestas tropicais, como Brasil, Congo, Indonésia e assim por diante. Só que tem um detalhe muito importante, Camila, que é muito pouco falado, tá? Florestas como a Amazônia, mesmo que a gente zere o desmatamento hoje, tá? O que é possível, e eu acredito que vai ser feito até 2030, elas podem não sobreviver se o planeta se aquecer em média 3 graus Celsius. Se a gente não parar a queima de combustíveis fósseis. Porque o aumento da temperatura e a redução da precipitação na floresta amazônica pode fazer com que a floresta se torne um emissor de gás de efeito estufa, agravando ainda mais uma situação que já está crítica. Então, esse é um ponto muito pouco discutido, mas é fundamental para garantir a sustentabilidade do nosso planeta no futuro. Professor, aproveitando o gancho da pergunta da Camila, a gente viveu aí, notou nos últimos um ano, né, desde o fim do governo Bolsonaro, uma notável diminuição no avanço na velocidade com que a Amazônia está sendo desmatada, né? Em 2022, segundo dados do INPE, o Brasil desmatava cerca de 3 campos de futebol por minuto na Amazônia. Nesse ano, são 1,2 campos de futebol. Então, é uma diminuição significativa, mas 1,2 campos de futebol por minuto ainda é bastante. E tem algumas pessoas que, avaliando a questão global, acham que a postura do Brasil em relação, dentro dessa arena, né, o Brasil com o potencial que tem para ser líder nos debates de cunho ambiental, ainda é pouco ambiciosa. Eu gostaria de uma avaliação do senhor a respeito dos feitos do governo até aqui em relação ao combate ao desmatamento e uma avaliação do senhor também em relação à posição do Brasil nesse cenário global em busca da justiça climática, em rumo ao desmatamento zero, se a postura que a gente tem tido até aqui está contento, ou o Brasil esteja talvez perdendo a oportunidade de se levantar como uma voz mais poderosa em prol da sustentabilidade e das energias renováveis. A fala do presidente Lula na Assembleia Geral das Nações Unidas tem 2 componentes importantes. Primeiro, enfatizar que o Brasil vai cumprir os seus compromissos de zerar o desmatamento até 2030. Segundo, conclamar os países desenvolvidos a reduzirem as suas emissões e a contribuírem com um fundo da ordem de 100 bilhões de dólares por ano para ajudar a adaptação e a redução de emissões nos países em desenvolvimento, que é uma promessa que foi feita há praticamente 8 anos atrás e que nunca foi cumprida pelos países desenvolvidos. Então, essas 2 ações do presidente Lula na ONU deixam muito claro a tentativa da retomada de um protagonismo internacional que, obviamente, o Brasil perdeu ao longo do último governo, né? Então, isso é muito positivo, mas, com certeza, nós vamos ter que fazer a nossa lição de casa de reduzir cada vez mais o desmatamento da Amazônia. Isso, obviamente, você não faz em 6 meses, em 8 meses, mas, com certeza, o novo plano, o PPCDAM, o novo plano de redução do desmatamento da Amazônia, tem todos os ingredientes para poder funcionar e para poder reduzir o desmatamento até 2030, né? Agora, nós vamos precisar de uma ação conjunta de governos federal, estaduais, municipais, junto com o Poder Judiciário, que tem um papel muito importante nessa questão. Então, isso não depende só do presidente Lula. Quer dizer, depende da nação brasileira como um todo perceber o que é que nós podemos ganhar melhorando em muito o nosso protagonismo ambiental global. E eu acho que o presidente Lula está na direção certa nessa questão. E até porque o uso dessas terras, né, quando a gente fala de preservação, também incide muito em relação à perda da floresta, sempre para a agricultura, para a mineração. Então, a gente tem aí outros interesses
em jogo. E, professora Tacho, falando em relação ao número que a Thais trouxe da perda da floresta, essas perdas, elas podem ser consideradas reversíveis através das políticas públicas de reflorestamento ambiental? Como que essa política de reflorestamento pode também alçar essa preservação? O que a gente perdeu é possível, de fato, com reflorestamento conquistar? A gente falando de biomas, espécies nativas, muitas vezes que a gente não vai ter novamente se não for dessa forma? Olha, Camila, a resposta para a sua pergunta é parcialmente. Muitos dos danos que foram feitos, por exemplo, no bioma amazônico, são irreversíveis. Tá? Isso não acontece só na Amazônia. O derretimento da Groenlândia, quando você derrete 1 quilômetro cúbico de gelo e esse gelo vira água e vai para os oceanos, este processo não é reversível. Então, muitos dos danos que foram feitos são permanentes. Alguns podem ser recuperados. O Brasil tem um enorme compromisso junto à nossa obrigação no Acordo de Paris de reflorestar grandes áreas, não só da Amazônia, mas também da Mata Atlântica, de recuperar áreas de pastagem degradadas para transformar essas áreas em absorvedoras de carbono e assim por diante. Então, o Brasil vai ter, sim, que investir em larga escala em reflorestamento, inclusive para recuperar os serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, a evapotranspiração na região amazônica, que é fundamental para o agronegócio no Brasil central. Então, o Brasil tem, sim, vantagens estratégicas enormes, e uma delas pode ser feita através do reflorestamento, onde a gente tem uma situação de ganha-ganha, né? Além de capturar CO2 da atmosfera, que já foi emitido pelos países desenvolvidos através da queima de combustíveis fósseis, nós podemos também recuperar uma parte dos serviços ecossistêmicos que garantem a chuva no Brasil central e a alta produtividade do agronegócio brasileiro. Então, o Brasil precisa correr com esses programas de reflorestamento o mais rápido possível. Professor, falando de combustíveis fósseis, né, os combustíveis fósseis, o petróleo mais especificamente, ainda diante da importância para o mundo e da lucratividade dessa exploração, são ainda promessa, são caminho, são promessas para um desenvolvimento de muitos países de uma realidade similar ao Brasil. E aqui, essa disputa está bastante ilustrada agora num embate entre os setores do governo que envolve estudos para a perfuração de poços de petróleo na foz do rio Amazonas. Eu gostaria de ouvir o senhor a respeito desse tema, né? Lembrando que aqui aos nossos espectadores que a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA. Marina se posicionou contra o avanço desse projeto. O IBAMA quer mais detalhes antes de conceder o licenciamento ambiental. Ambientalistas de todas as matizes têm apontado essa medida como um equívoco, mas o Ministério de Minas e Energia, a Petrobras, inclusive o próprio presidente Lula, deram declarações favoráveis à busca, né, pelo menos o início dos estudos para a eventual exploração de petróleo nessa região. Faz sentido, professor, diante desse avanço do mundo em direção à energia mais limpa, que países como o Brasil vejam ainda no petróleo um passe para o seu desenvolvimento econômico, ou essa é uma discussão que deveria ter sido superada já há anos atrás? Olha, Thais, é uma ótima pergunta. O Brasil, com a proposta de explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, está incorrendo em erros enormes, vários deles, não é um só, né? Além da questão do risco ao ecossistema amazônico, que pode ocorrer devido a vazamentos, etc. e tal. Veja, um poço de petróleo exploratório que vai ser aberto, digamos, em 2023, 2024, só vai começar a ser produtivo daqui a 6, 8, talvez 10 anos, né? Quando espera-se que as políticas públicas globais vão fazer com que o uso do petróleo entre em queda pronunciada. Agora, um país
onde não tem muitos recursos. Se você tiver 4 a 6 bilhões de dólares hoje para investir, você vai investir no combustível do século passado, que é o petróleo, ou você vai investir no futuro, na energia solar e na energia eólica. E é importante salientar que nenhum outro país do planeta tem um potencial tão grande de geração de energia eólica e solar como tem o Brasil. Tá? A China fez isso. Ela investiu pesadamente em energia solar e eólica, e isso trouxe para a China a possibilidade de, por exemplo, ter energia num custo muito menor do que o custo gerado na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil pode fazer o mesmo. Né? O Brasil pode investir esses bilhões de dólares que seriam investidos na exploração do petróleo na foz da Amazônia, em basicamente expandindo um potencial gigante de energia solar e eólica em todas as regiões brasileiras, inclusive no Nordeste e inclusive na região norte do Brasil. Então, é uma burrice de todos os lados. Né? Agora, é muito triste o Brasil ver uma companhia que nem a Petrobras, que basicamente ignore para onde o planeta está indo, que é na direção das energias renováveis. Nós vemos isso na Europa, vemos nos Estados Unidos, investimentos em hidrogênio verde, investimentos em energia solar e eólica em todos os cantos do planeta, enquanto a Petrobras tem uma direção que olha para o futuro como se fosse o futuro do século passado. Isso vai trazer e está trazendo prejuízos enormes ao nosso país, e esperamos que isso tenha um fim rapidamente. E vai contra até os próprios dados de desenvolvimento em relação à posição do Brasil na transição energética. Né? Nos últimos meses, o Operador Nacional do Sistema Elétrico mostrou que a soma do que foi gerado por hidrelétricas, parques eólicos, placas voltaicas, totalizou mais de 90% da geração de energia. Ou seja, nós estamos, enquanto país, numa posição de liderança muito forte, mas pode-se dizer que pouco aproveitando essa posição de liderança? Exato, Camila, inclusive pela questão de preço. Hoje, a geração de energia eólica e solar é competitiva do ponto de vista de custo com a queima de combustíveis fósseis. Então, mesmo se você olhar só do ponto de vista econômico, para o Brasil, isso não vale para outros países, né? Para o Brasil, faz muito mais sentido investir em energias renováveis, com um custo de operação ao longo das próximas décadas muito menor do que você comprar petróleo para alimentar uma termoelétrica. Então, é importante que a gente não perca esta oportunidade de ouro que o Brasil tem hoje de ser uma potência energética no futuro baseada em energia renovável, em exportação de hidrogênio verde, em ter um parque industrial brasileiro com um custo de geração de energia menor do que na Europa e nos Estados Unidos, e com isso tornar a nossa economia mais competitiva. Né? É uma burrice muito grande, para dizer o mínimo. Professor, em relação à eletrificação da frota brasileira, né? A gente, óbvio, está muito longe ainda de ter um sistema adaptado para carros elétricos, muito distante da realidade de outros países, mas o país avançou em direção à eletrificação da frota, né? Tem fabricantes chinesas como a BYD, por exemplo, que prometem investir 3 bilhões no Brasil, ocupando uma fábrica da Ford lá em Camaçari, na Bahia. Os carros elétricos ainda são pouco acessíveis, mas vêm se barateando ao longo do tempo. Talvez a busca por carros elétricos vá forçar o país a oferecer infraestrutura para que esses veículos caminhem. Eu queria uma avaliação sua a respeito do que a eletrificação do transporte representa do ponto de vista da sustentabilidade, se isso muda o jogo de verdade, se nós estamos, como sociedade, nos enganando de novo ao imaginar que os carros elétricos, né, mantendo o mesmo padrão de consumo, vão produzir alguma mudança significativa. E para o Brasil, em específico,
Como o senhor avalia esse caminho à eletrificação e quanto tempo vai demorar para que a gente, a seu ver, substitua de forma ok, né, os transportes por energia fóssil? Não há a menor dúvida de que o futuro do transporte é através da eletrificação. Daqui a 30, 40 ou 50 anos, não vão existir mais motores a combustão interna como nós temos hoje, por várias razões. Primeiro, eles são terrivelmente ineficientes, né? O uso de gasolina para transporte é 3 vezes menos eficiente do que o uso de eletricidade para o mesmo transporte. Tá? Então, do ponto de vista de eficiência energética, os nossos atuais automóveis não fazem o menor sentido. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, todos os países europeus têm metas para parar de fabricar automóveis com motores a combustão interna. A Alemanha em 2035, a França em 2040 e vai por aí afora. Estados como a Califórnia colocam que depois de 2030 eles não vão permitir a venda de automóveis a gasolina ou diesel na Califórnia. Então, não há a menor dúvida, o futuro do automóvel é elétrico. O automóvel elétrico vai permitir que nós tenhamos cidades no futuro com muito menos barulho, sem problemas de poluição do ar como nós temos hoje, com enormes benefícios para a população como um todo, né? E, infelizmente, de novo, o Brasil está muito atrasado nessa questão, porque as montadoras que têm origem na Europa e nos Estados Unidos simplesmente olham para o Brasil como um repositório de tecnologias antigas. Felizmente, como você Muitas vezes contando com os subsídios do governo, né, que não pressionam como se deve pelo desenvolvimento. Felizmente, os chineses têm outra mentalidade. Eles percebem que o futuro é elétrico, perceberam isso há muito tempo, né? E desenvolveram toda uma cadeia de produção. Por exemplo, a maior parte das baterias dos carros da Tesla americana são fabricadas pela BYD na China, né? Então, eles perceberam isso há 10, 15 anos atrás, desenvolveram a tecnologia e chegaram lá. E o Brasil tem, nessa área, também ótimas oportunidades. Uma delas é, por exemplo, você produzir etanol e, através do etanol, produzir hidrogênio que pode ser utilizado no transporte de automóveis ou de ônibus. A USP, na semana passada, inaugurou uma usina onde você entra etanol de um lado, sai hidrogênio do outro lado, que alimenta os ônibus que estão circulando pelo campus da USP, né? Temos a possibilidade de ter automóveis onde você tem células de combustível movidas não a hidrogênio, mas a etanol. Com isso, o processo de eletrificação é muito mais eficiente, né? Então, nós temos oportunidades de ouro ainda. Alguns deles estão em fase de pesquisa, é verdade, né? Mas o Brasil, sem ciência, não vai conseguir encontrar os seus próprios caminhos no futuro. Então, é fundamental desenvolver essas tecnologias para que a gente, no setor de transporte, também tenha um papel de liderança no futuro. Professora Tasha, eu gostaria também de trazer aqui para avaliação do senhor um dos braços de atitudes, de novas medidas para mitigar a emissão de gases de efeito estufa, que é o mercado de crédito de carbono. Aí, nos últimos dias, nosso país lançou a primeira bolsa voltada para esse mercado, com uma grande expectativa de movimentar aí 12 bilhões de reais, só que essa medida gera muitas divergências, né, do quanto que ela é efetiva ou se ela é uma forma aí dos países continuarem poluindo. E aí eu gostaria que o senhor trouxesse um pouco esses pontos, essa ação, quanto ela é importante ou quanto ela é ainda supervalorizada quando a gente está falando de meio ambiente e clima. Camila, é importante perceber que o mercado de carbono não funcionou em nenhum país do nosso planeta. É importante isso daí, né? Por que ele vai funcionar no Brasil? Não, ele não funcionou em nenhum lugar, né? Por uma série de razões. Primeiro, ele não faz sentido, porque a base do mercado de carbono é o seguinte: uma indústria na Alemanha
quer emitir mais do que a sua permissão. Com isso, ela emite aquele CO2 na atmosfera e sequestra o carbono, digamos aqui, numa fazenda em Rondônia ou no Amazonas. O ganho líquido para o planeta é zero. Você emite de um canto e sequestra de outro. Não há ganho neste processo como um todo, né? Então, isso faz com que o mercado de carbono seja basicamente uma falácia das indústrias, né? Onde você tenta fazer uma mercantilização de um serviço ecossistêmico que é essencial para a manutenção do equilíbrio ecossistêmico do nosso planeta, que é a emissão e absorção de CO2, né? Então, ele não tem a menor chance de funcionar no Brasil, assim como não funcionou nos outros países, né? Então, basicamente, é uma última tentativa das indústrias de tentar mostrar que está fazendo a sua parte, emitindo em um canto, mas deixando de emitir, sequestrando o CO2 em outro canto. Na verdade, nós temos que fazer uma profunda descarbonização de todo o setor industrial do planeta para que a gente possa construir uma sociedade que seja minimamente sustentável. Mostrar ações com resultados, né, professor Tacho? Sim. Professor Tacho, agradeço novamente a sua disponibilidade. As portas de Carta Capital continuarão abertas para a gente debater e aprofundar este e outros temas. Agradeço também a Thaís por dividir aqui a bancada dessa entrevista comigo. A vocês que nos acompanharam até esse momento, recordo que se vocês não são inscritos no canal de Carta Capital no YouTube, se inscrevam, ativem o sininho de notificações para receber o material, reportagens e também programas ao vivo exclusivos aqui no YouTube. Legal, Camila. E eu também queria agradecer, tá? E eu queria colocar o seguinte, de que às vezes quando a gente discute a questão das mudanças climáticas, né, é um tema tão espinhoso e tão difícil que às vezes as pessoas perdem a esperança de que nós vamos conseguir chegar lá, tá? Mas na verdade nós vamos sim, por uma razão muito simples, nós não temos outra alternativa, senão efetivamente reduzir as emissões de gás de efeito estufa e preservar o clima do planeta para os nossos filhos e para os nossos netos, né? Então, nós não temos outra alternativa, a menos que a gente queira destruir os ecossistemas todos do nosso planeta Terra e tchau para todos nós, o que eu acho que a humanidade não vai fazer esse grave erro, né? E a ciência tem muito para contribuir para essa questão, assim como vocês, comunicadores, porque agora a questão das mudanças climáticas deixou de ser uma questão científica para ser uma questão de comunicação dessa questão para a sociedade como um todo. Então, o papel de vocês, comunicadores, é extremamente importante nesta questão de levar para a humanidade como um todo e para a população em geral, que muito pode ser feito nessa direção, e apontar os caminhos para a construção da sustentabilidade global e da gente atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o único caminho que nós vamos ter para ter um futuro sustentável para o nosso planeta. Muito obrigada, professor. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.